Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de Gato Escaldado Tem 9 Vidas, do escritor inglês Jeffrey Archer. Aqui no canal já tem outro vídeo sobre um livro desse escritor chamado Prisioneiro da Sorte. Naquele vídeo lá, e sobre aquele livro, eu digo que não gostei quase nada daquela história. Achei uma história muito fraca. É uma releitura de O Conde de Monte Cristo, mas na minha opinião, muito mal feita. Se você gostou, parabéns, né? Esse canal aqui me pertence, então aqui você vai ouvir a minha opinião. Não gostei daquele livro. Aqui nós não temos um romance, nós temos um livro de contos. E neste livro contém 12 contos. Desses 12 contos, o Jeffrey diz que 9 deles foram feitas anotações, ele quase escreveu-os completamente dentro da prisão. Sim, o Jeffrey Archer já esteve preso lá no Prisioneiro da Sorte. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Eu conto porque ele esteve preso. Mas resumindo, ele foi preso por fraude e ficou 2 anos preso e passou por várias prisões da Inglaterra. Então, atrás das celas de Sua Majestade, ele conheceu várias pessoas e descobriu várias histórias, e 9 delas ele colocou aqui. As demais histórias diz ele que também são reais, porém ele ficou sabendo depois que saiu do presídio. Então, é isso que nós vamos ter aqui. Mas, diferente do romance, eu achei esse livrinho aqui melhor. Gostei bastante dos contos. Não de todos, mas da maioria. E assim, não são contos pesados, gente. São contos que, na maior parte das vezes, acabam de uma forma engraçada. Eu posso dizer que quase todos acabam de uma forma engraçada. E a impressão que eu tive, eu não sei se isso acontece, se você souber, deixa aí nos comentários, mas que as prisões que ele, por onde ele passou, por onde ele ficou, só tinha presos pessoas que deviam ao fisco, fraude de imposto, esse tipo de coisa. Então, na Inglaterra deve ser separado. Não tinha criminoso que matou alguém, nada disso. Só tinham criminosos que foram presos por fraude e outras coisas envolvendo golpes, né? E aqui a gente vai ter isso. Numa das histórias, a gente que se chama O Homem que Roubou a Sua Própria Casa de Correio, uma coisa assim, é um casal que eles vão dar um desfalque, um golpe na própria loja de correio deles. Mas, pelo que eu vi aqui, as lojas de correio na Inglaterra não são bem correios. É o que seria aqui para nós, nossas casas lotéricas. Então eles vão dar esse golpe na própria casa lotérica deles para poder ter uma lua de mel e uma coisa assim. Um outro conto vai contar a história de um chefe de cozinha que simplesmente vendia muito e lucrava muito pouco. Até que um certo dia os olhos de um fiscal do governo caem sobre ele e ele vai tentar de todas as formas desvendar essa história de como um restaurante tão famoso que vende tanto arrecada tão pouco dinheiro. Então são esses tipos de histórias que você vai ter aqui neste livrinho. Você também vai ter uma outra história sobre um leilão, uma peça, estão procurando peças para montar um xadrez chinês que é caríssimo, e aí vai ter um intermediário entre duas pessoas que precisam comprar aquela peça. A história é mais ou menos o seguinte: a mãe deles passou a vida toda tentando conseguir a última peça para completar aquele tabuleiro raríssimo. Então ela procurava essa peça no mundo todo. Quando ela morreu com 90 anos ou mais, acho que por volta de 91, 92 anos, ela deixou no testamento que os 2 filhos dela, o primeiro que encontrasse a peça que faltava, herdaria o tabuleiro, que valeria 1 milhão de libras, estando completo. Então esses 2 irmãos vão se rivalizar ali em busca dessa peça, e vai ter alguém que vai intermediar, e esse alguém que vai intermediar é o personagem mais interessante do conto. Então são contos muito leves, apesar de você ter escrito na prisão, e que sempre acaba de uma forma cômica. Um outro conto, você tem um marido que de todas as formas vai tentar matar a esposa, porque ele ouve atrás da porta que essa esposa pretende pedir o divórcio. Ele é muito rico, ele não quer deixar metade do dinheiro para ela. Então, para você ter ideia, são esse tipo de historinhas que você encontra aqui. O livro é curto, tem 260 páginas, então você tem histórias aqui um pouco mais longas, de 10, 12 páginas. E tem uma história aqui que é a menor de todas, acho que tem 5 páginas. Não são todas histórias boas, mas em si, a que eu mais gostei é a história de um rapaz que uma moça se casa com ele e ele herda uma fortuna da tia dele. E assim, era um moço que ninguém dava nada pra ele, mas né, ela era linda e casou com ele. Mas ela só casou com ele porque ela ouviu que ele tinha uma tia muito rica que provavelmente quando morresse deixaria a herança pra ele. E é dito e feito. A tia vai deixar a herança pra ele e ele
Assim que recebe a herança, a esposa simplesmente fala, eu quero divórcio. Para ter direito a tudo. Então ali na frente do juiz, ela vai dizer que mesmo se desse só a metade, como ele abusava dela, não ficava com ela, tudo mentira. Ela inventou um monte de mentira falando que ele era o pior marido do mundo e ela não está satisfeita só com a metade dos bens. E ele simplesmente não quer nada em troca. Ele tá tranquilão. Ele fala, não, tudo bem, deixa ela levar tudo. Eu já era pobre mesmo, então essa herança aí pode ficar tudo para ela. E a juíza falou o seguinte, então, faz o seguinte, moça, você pega, faz duas listas, faz uma lista de tudo que você quer e uma lista de tudo que você não quer e você traz na outra audiência. Ela leva. Quando ela leva essa lista, gente, o final desse conto é maravilhoso. Então foi o conto que eu mais gostei. Entre Prisioneiro da Sorte e esse, se você não conhece esse autor, eu indico que você comece por esse, porque são contos muito leves que provavelmente você, pelo menos, vai gostar de 1 ou 2 contos. Eu gostei da maioria, como disse, acho que 2 ou 3, só que eu não gostei. Mas fica a diquinha aí, esse livro com um nome bem peculiar e bem interessante, esse livrinho de contos, tá bom? Fica meu abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até nosso próximo encontro. Fui!